Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel Seroisca. Sejam bem-vindos à primeira aula do módulo 2 do grupo de estudos em ECG. Essa aula é sobre o eixo cardíaco normal. A gente vai relembrar alguns conceitos básicos do primeiro módulo e, em seguida, vocês vão ter uma aula sobre desvios de eixo. Então, primeiro, é importante a gente relembrar como é que se dá o registro de uma onda de despolarização. De forma bem breve, quando uma onda de despolarização se aproxima de um eletrodo positivo, a gente vai observar uma deflexão positiva. Quando uma onda de despolarização se afasta de um eletrodo positivo, a gente vai observar no ECG uma deflexão negativa. Assim, quando uma onda de despolarização percorre uma direção perpendicular àquela observada por uma derivação, a gente vai observar uma onda isodifásica ou bifásica, porque em um momento ela está se aproximando e depois ela está se distanciando do eletrodo positivo. Mas o que são as derivações? As derivações nada mais são do que diferentes pontos de vista da atividade elétrica cardíaca. Então, nessa imagem aqui, os vários personagens observam o mesmo animal a partir de diferentes pontos e por isso tem diferentes percepções do elefante. No ECG, as diferentes derivações vão observar o mesmo evento, que é a despolarização, repolarização miocárdica, a partir de diferentes pontos de vista. E por isso a gente vai ter registros diferentes para o mesmo evento. E quais são as derivações? Bom, aqui estão sumarizadas as principais derivações. Eu não vou me aprofundar em ficar explicando como elas são constituídas ou como é que a gente faz essa análise mais aprofundada das derivações, porque a gente tem uma aula sobre isso. Então, se você não viu, eu recomendo que você volte e veja aulas de derivações antes de tentar entender o eixo, porque a gente basicamente vai usar aqui as derivações do plano frontal. No plano frontal, a gente vai observar como a atividade elétrica se distribui na horizontal e na vertical. Então, da direita para a esquerda para a direita, de cima para baixo ou de baixo para cima. A gente não vai observar como a atividade elétrica se distribui de frente para trás. Quem faz isso são as derivações axiais. Então, aqui a gente vai ter as principais derivações D1, D2, D3, AVF, AVL e AVR, compondo as derivações do plano frontal, que vão ser utilizadas para determinar o eixo cardíaco. Tudo isso a partir de diferentes pontos de vista, que nesse sistema hexaxial vai determinar a angulação correspondente àquela derivação. Mas o que é o eixo cardíaco? O eixo cardíaco é o vetor resultante da soma de todos os vetores decorrentes da despolarização completa do miocárdio. Então, nessa analogia aqui, ao longo de uma partida de futebol, o goleiro ele joga a bola para os colegas em diferentes direções e sentidos. Mas, se a gente fosse somar todos esses vetores, a gente teria que o vetor resultante no final do jogo seria que o goleiro joga a bola para frente. Assim também a gente vai fazer com a atividade elétrica. A gente quer descobrir qual que é o eixo, ou seja, o vetor resultante de toda a despolarização miocárdica. Então a gente vai somar todos esses vetorzinhos a ponto de encontrar o vetor resultante, que vai ser o determinante do eixo cardíaco. O eixo cardíaco normal é aquele entre 0 e positivo 90 graus, ou seja, o quadrante inferior esquerdo, quando a gente analisa aquele sistema hexaxial das derivações. A maior parte dos cardiologistas também aceita até menos 30 graus por questões de variação anatômica. Pacientes mais brevilíneos podem ter o coração mais horizontalizado e por isso pode ter o eixo pode variar também entre 0 e negativo 30 graus aqui. 30 graus. E como é que a gente vai calcular o eixo para determinar se ele é normal ou não? Bom, a gente vai primeiro... tem duas opções para a gente fazer isso. A primeira delas é definir o quadrante. Como a gente viu nessa imagem aqui, se a gente fosse fazer uma distinção entre os 4 quadrantes, a gente saberia que tudo que está no quadrante inferior esquerdo está normal, é considerado adequado
um eixo cardíaco sem alteração. Para isso, a gente vai observar a orientação do complexo QRS nas derivações D1 e AVF, que são as derivações 0 e positivo 90 graus. Isso porque, observando como é que é o registro da onda de despolarização do complexo QRS em D1 e AVF, a gente vai conseguir determinar a direção em que o eixo de despolarização, o eixo cardíaco, está percorrendo. Mas eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre isso em seguida. A segunda regra é a regra perpendicular, em que a gente vai buscar nas derivações do elétron aquela que está mais isodifásica, ou seja, bifásica, sobe e desce a linha de baixa, a linha de base. E a partir disso a gente vai definir que o eixo ele é perpendicular a essa derivação. E daí a gente vai analisar quais são as opções, porque a partir do momento que a gente tem uma derivação isodifásica, a gente vai ter duas perpendiculares, e a gente vai observar como é que é o registro da onda de despolarização nesses outros dois pontos, para distinguir qual deles é o eixo cardíaco. Então vamos lá. Aqui eu trouxe uma imagem, não vou falar muito sobre os desvios de eixo, porque vocês vão ter uma aula sobre isso em seguida, mas, basicamente, quando a gente tiver uma deflexão positiva em D1 e em AVF, significa que o eixo de despolarização, o vetor resultante da soma de todos os vetores de despolarização miocárdica, ele se dá da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, perdão, positivo em D1 e de cima para baixo, positivo em AVF. Somando os vetores, a gente vai ter que ele está no quadrante inferior esquerdo. Quando a gente tiver positivo em D1 e negativo em AVF, significa que ele vai de baixo para cima. Então, é um desvio do eixo para a esquerda, que a gente vai chamar. Quando a gente tem ele negativo em ambas as derivações, significa que ele está indo no sentido oposto ao que seria considerado normal, que seria um desvio extremo ou uma questão que vai ser indeterminada. A gente vai ter que buscar o que aconteceu, se foi posicionamento inadequado dos eletrodos ou sei lá. Quando a gente tem ele negativo em D1 e positivo em AVF, significa que a gente vai ter um desvio para a direita, porque se ele está negativo em D1, que observa a atividade da direita para a esquerda, significa que ele está se afastando do eletrodo positivo que está posicionado na esquerda. Então, ele está vindo para a direita. No ECG, tem lá as derivações. A gente vai observar positivo em D1, positivo em AVF. Por soma de vetores, a gente pode dizer que o eixo está normal, porque ele está no quadrante inferior esquerdo. Em torno de positivo 45 graus, aproximadamente. Agora, se a gente for fazer pelo segundo método, qual é o segundo método? A gente tem que buscar nesse CG qual que é a onda mais isodifásica, ou seja, aquela que tem a menor amplitude, que está mais próxima da linha de base, sobe e desce ali. Embora ainda a parte de descer não esteja muito evidente, nesse CG a onda mais isodifásica, entre as ondas, as derivações do plano frontal sempre, é a onda AVL, é a derivação AVL. Então, se eu sei que a VL é a mais isodifásica, o eixo ele só pode estar em uma das perpendiculares. As perpendiculares a menos 30 são mais 60 ou menos 120. Aí, como é que eu vou tirar a prova se é menos 120 ou mais 60? Eu vou... mais 60 é D2, então eu vou observar em D2 a deflexão é positiva, que seria sugestivo de que esse vetor resultante está se aproximando, ou a derivação é negativa, que seria sugestivo de que ele está se afastando de D2. Em D2, ela é positiva. Se ela é positiva em D2, a gente já sabe que não é menos 120, mas sim 60 graus o eixo cardíaco. Ou próximo disso, tá? Mas se é em torno de 60 graus, quer dizer que está no quadrante inferior esquerdo, tá normal, a gente não precisa se preocupar quanto a algum desvio de eixo. Essas são as minhas referências, agradeço vocês por terem assistido a aula e até a próxima.